Estamos falando aqui sobre uma série sobre o livro do profeta Malaquias. Começamos domingo passado, trabalhamos o capítulo 1 inteiro e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2. No final do culto, alguns irmãos me procuraram e falaram: pastor, você estava bravo hoje? Aí eu falei: eu não, mas o Malaquias estava. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Malaquias, então joga na conta dele, eu não estou bravo, fica tranquilo. Na verdade, quem estava bravo era o profeta Malaquias, quando Deus o usou nesse episódio aqui do livro do profeta, que foi um livro assim muito impactante. Eu quero insistir com você nessa manhã. Abra a sua Bíblia aí, por favor, você que tem uma Bíblia em papel. Eu sei que tem muitas pessoas que têm Bíblia no smartphone, mas você que tem a Bíblia em papel, você vai abrir no livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. E aí eu estava explicando domingo passado e quero reforçar de novo sobre o último profeta, né? Põe para minha arte aí, Kaique. O Malaquias, ele foi o último profeta do Antigo Testamento. O que era um profeta, gente? Um profeta era aquele que era levantado por Deus, um mensageiro de Deus, e que falava em nome de Deus. Então você vai perceber que as linguagens do profeta sempre são: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Então, depois que Malaquias apareceu na história, ficaram 400 anos sem levantar um profeta para dizer em nome de Deus. Então tem uma página aí, depois do último capítulo de Malaquias, na sua Bíblia tem uma página em branco. Se você reparar aí na sua Bíblia, uma página que divide os testamentos. E essa página em branco, ela significa muito para nós. Por quê? Porque aqui tem um período da história que não está registrado aqui no livro, na Bíblia, mas estão nos anais aí da história, para quem quiser ver. É a época que os gregos dominaram os persas, que era a última potência mundial. E aí foi aonde se difundiu a maior cultura. Até ontem estava conversando com os irmãos e falando que a cultura grega, ela prevaleceu no mundo por muito tempo, e ela influenciou o mundo inteiro, inclusive nós aqui do Ocidente. Somos até hoje influenciados pela cultura grega. E esse período da história, por que é importante você saber? Porque Deus não falou nesse período. Deus ficou calado nesse período. E é o cumprimento de uma profecia do profeta Amós. A gente leu também aqui no domingo passado, mas eu vou ler de novo com você. Amós capítulo 8, versículo 11. Deus havia prometido que esse período ia chegar na história. O que Deus falou? Olha aqui, ó. Então, estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Versículo 12. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Então foi exatamente isso que aconteceu. Nesse período da história, que Deus não falou, porque era uma profecia, os homens ficaram desesperados, porque você imagina só você saber que Deus não está mais falando, Deus não está mais guiando. Então, os homens começaram a criar os seus próprios mecanismos para tentar se relacionar com Deus. É onde é criada a ideia da religião. Porque o que é religião? Religião é o religai. Eu quero me ligar com Deus, eu quero me conectar com Deus. E aí, nesse período da história, surgiram os fariseus, os saduceus, surgiram as sinagogas com muita força. Os homens criaram essa ideia de culto dentro das sinagogas. Tudo aqui nesse período do período intertestamentário, que é o período que foi conhecido como período negro, né? Não tinha um relacionamento com Deus. As pessoas não podiam falar com Deus, ouvir a Deus, na verdade. E aí, nós começamos então capítulo 1 e agora a gente vai para o capítulo 2. Se você não estava aqui domingo passado, você vai aprender também, mas depois eu te desafio a ler o capítulo 1 inteiro, para você se conectar melhor com o texto. É claro que em uma hora de culto não dá para a gente falar tão minuciosamente, mas a gente vai tentar trabalhar mais
mais objetiva aqui a mensagem, tá bom? Capítulo 2 do profeta Malaquias. Recapitulando, capítulo 1, Deus está reivindicando honra. Deus está chamando a atenção do povo, porque o culto que o povo estava oferecendo era um culto meia boca, era um culto que não estava honrando a Deus. Eles traziam ofertas de qualquer jeito, animais defeituosos. Então o texto do Antigo Testamento de Malaquias, no capítulo 1, está falando tudo isso, essa insatisfação de Deus. E o capítulo 2 vai começar dizendo o seguinte, põe para nós por favor, Kaique. Eu vou falando, eu vou lendo e vou explicando, tá bom? E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Então essa palavra ela tem um endereço. Ela vai para os sacerdotes. O que era um sacerdote, gente? No Antigo Testamento, deixa eu só abrir um parênteses bem grande. A importância de você conhecer a palavra de Deus e conhecer como que funciona a dinâmica da fé. Tem gente que fala assim, filosoficamente, fala assim: não, é importante a gente ter fé em alguma coisa, né? Quem já viu gente falar isso? É importante ter fé em alguma coisa. Só que fé em alguma coisa não salva ninguém. Ela pode até ser pragmática, ela até pode funcionar para muitas áreas da vida. Eu tenho fé no copo d'água, que se eu tomar esse copo d'água eu vou ser curado. Eu tomo um copo d'água e sou curado. Eu tenho fé que se eu sair lá fora agora, Deus vai me abençoar. Então a gente começa a criar essas ideias da fé, e fé em alguma coisa. Só que não é uma fé consistente, fé em alguma coisa. Por isso que é importante a gente conhecer a Bíblia, para a gente trabalhar a nossa fé do jeito certo. Então quando a gente tem relacionamento com a Bíblia, com a palavra de Deus, a gente vai interagir com a nossa fé da maneira certa. Porque Deus não aceita qualquer culto, Deus aceita o culto que Ele pede. É isso que tem que ficar claro para nós. E os sacerdotes, no Antigo Testamento, eles eram os mediadores. Lá no Antigo Testamento, de Malaquias para frente, para trás. Então o que era? Ninguém podia se relacionar com Deus. Não é que nem hoje, que você dobra o teu joelho, fecha a tua porta, lá como está lá em Mateus capítulo 6, e fala com Deus, Senhor, tal. Antigamente não era assim. Antigamente só tinha 3 qualidades de pessoas que conseguiam ter relacionamento com Deus. Eram os reis, os profetas e os sacerdotes. E o sacerdote, o que ele era? Ele era um mediador. Então se eu queria falar com Deus, eu vinha até o sacerdote, eu oferecia uma oferta, o sacerdote me representava, ele ia lá e oferecia aquela oferta em meu nome, e aí eu tinha um relacionamento com Deus. Era assim que funcionava, o Antigo Testamento inteiro. Então nós estamos trabalhando aqui, a mensagem de Malaquias do Antigo Testamento, para você entender. E ele está dizendo assim para os sacerdotes, essa mensagem vai para vocês agora. Lembrando, no Novo Testamento não existe mais sacerdote mediador. Tem gente que até hoje ele tem uma cultura tão errada na cabeça, que ele acha que a oração do pastor é mais forte do que a dele. Eu acho que se o pastor orar por mim, o pastor ora por mim. Aí tem pastor que se aproveita disso, vou impor as mãos sobre a tua vida. E aí o pastor centraliza nele, e ele escraviza as pessoas de novo naquilo que elas já foram libertas segundo o Novo Testamento. Eu escravizo de novo, porque é muito mais confortável. Tem pastor que gosta disso, trazer as pessoas para depender de mim. Só que no Novo Testamento isso foi quebrado. O véu se rasgou do alto a baixo, e hoje todos nós podemos nos relacionar com Deus. Nós podemos ter livre acesso à presença de Deus. Você tem que entender isso. Gente, um falso ensino aprisiona uma pessoa para sempre. Um falso ensino aprisiona uma pessoa para sempre. Dificilmente você consegue mudar a cabeça de alguém que aprendeu errado a vida toda. Então eu vou lá na igreja buscar minha bênção, eu vou lá porque aí o pastor vai pôr a mão na minha cabeça. A oração do pastor não é mais forte do que a sua. A oração do pastor não é especial, não existe oração especial, não existe oração diferenciada. Eu vou lá porque aí o pastor, faz uma oração forte para mim. Mas onde que você viu na Bíblia que existe oração forte? Existe oração forte não. Não existe oração forte. Vou fazer uma oração forte aqui para você. Essa linguagem é uma linguagem mística. Não, existe oração, relacionamento com Deus. Eu falo com Deus e Deus me ouve, ponto. Então grave isso.
Então ele está direcionando essa palavra para os sacerdotes. Só que no Novo Testamento, quem são os sacerdotes? Abre aí para mim, por favor, ô Kaique. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Quem são os sacerdotes hoje? Nós somos sacerdotes de Deus hoje. Então essa palavra é para você, a aplicação dela é para você. Deus está ministrando para mim e para você nessa manhã, trazendo a aplicação do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Você é o sacerdote. Vamos lá, volta lá para nós, capítulo 2, versículo 1, agora o versículo 2 de Malaquias. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Lembra o capítulo 1? Deus está procurando a honra. Se vocês dizem que eu sou pai de vocês, cadê minha honra? Se vocês dizem que eu sou o Senhor de vocês, aonde está o respeito para comigo? E aqui ele vai iniciar desse jeito para o sacerdote. Sacerdote, vocês precisam propor no coração de vocês uma mudança de honrar o meu nome. Eu quero que vocês aprendam a me honrar, sacerdotes. Vocês não podem me tratar o meu culto, não podem tratar a minha presença de forma indiferente, não. Vocês precisam aprender a me honrar, ó sacerdotes. E ele diz o seguinte: se vocês não fizerem isso, eu vou liberar sobre a vida de vocês uma maldição. E essa maldição consiste em, vou ler de novo aqui: lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Só que tem duas aplicações importantes. A primeira aplicação significa que Deus aqui ia transformar aquilo que era bênção em maldição. Algo que era bom podia se tornar em algo ruim na vida do sacerdote, porque não honra a Deus. E o segundo é que todo sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha uma bênção que ele liberava sobre o povo, que é chamado de bênção araônica, que é a bênção de Arão. E ele liberava uma bênção sobre o povo. Quando ele liberava essa bênção, o povo fazia uma posição de receber mesmo assim a bênção. E o Deus está dizendo assim, na hora que vocês forem abençoar o povo, eu vou transformar essa bênção em maldição. Gente, essa palavra ela mexe muito comigo, principalmente como ministro do Evangelho em tempo integral, porque a responsabilidade que a gente carrega de ser um ministro é muito sério, porque tem pastor que ele pode ser um problema para o povo em vez de ser uma bênção. Se ele não estiver alinhado com Deus, em vez dele abençoar o povo, ele pode amaldiçoar o povo. Ele pode trazer problema para o povo. Aí você pensa, poxa, eu estou debaixo desse pastoreio, poxa, eu estou confortável, estou seguro, mas não está seguro. Porque às vezes o pastor não responde às expectativas que Deus tem no ministério pastoral dele. E é isso que o texto está mostrando para nós. Versículo 3: por causa de vocês, eu vou destruir a descendência. Gente, essa parte aqui, ela é bem agressiva. Eu nem sei se eu falo, acho que eu vou pular essa parte, porque é muito agressiva. Eu falo ou pulo? Não, eu falo ou pulo, gente? Olha só, ele fala assim, ó: por causa de vocês, de quem? Dos sacerdotes, eu vou destruir a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais. O que é excremento? Não precisa falar, né? Ou precisa? É o CO dos animais. Gente, Deus está tão indignado aqui com a forma de culto que esses sacerdotes estão apresentando, que Deus está falando assim, ó: os animais que vocês estão trazendo de oferta, sem zelo, sem respeito, defeituoso, eu vou pegar as fezes desses animais e eu vou esfregar na cara de vocês. No Antigo Testamento existe um princípio que o sacerdote, uma pessoa comum, se ela tocasse nas fezes,
ela era considerada impura. Só de tocar nas fezes já era considerada impura. Imagine fezes na cara da pessoa. Sabe o que Deus está dizendo aqui num linguajar bem popular? Pastores, vocês são os pastores de M. Vocês são os pastores de M. Porque, olha só, o texto continua dizendo, e eu estou pregando a Bíblia para você não pensar que eu estou forçando o texto, ó. Eu vou pegar os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora, juntamente com os excrementos, porque é isso que vocês são. Eu vou pegar os excrementos e vou jogar vocês junto com o excremento para fora. Eu vou arrancar vocês da minha presença. Eu vou arrancar vocês da minha presença. Tem gente que pensa, e eu falo isso com muito temor, gente. Tem igreja que não fecha porque o diabo fechou a igreja. O diabo não fecha a igreja. Isso é comprovado biblicamente. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então quem é que fecha a igreja? Deus. Por quê? Porque aquela igreja não está honrando o nome dele. Então tem igreja que o próprio Deus é que faz ela deixar de existir. Tem pastor que o próprio Deus arranca ele do ministério. Por quê? Porque ele não está honrando o nome de Deus. Difícil e dura coisa é ser um ministro do Evangelho. Não é brincadeira. E esse temor precisa voltar para a igreja de novo, porque a gente começa a tratar as coisas de Deus com algo muito banal. De qualquer jeito. Esse temor precisa voltar para a igreja. E nós vamos trabalhar muito isso esse ano, trabalhando essa questão desse temor. Continua, por favor. Então vocês saberão que fui eu que lhes dei essa advertência. Quando isso acontecer, que eu jogar vocês para fora, vocês vão saber que foi eu que dei a advertência para vocês, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez abrindo um parênteses, quem é Levi? Gente, no Antigo Testamento funcionava assim: Deus levantou 12 tribos. Você já conhece as tribos, que são dos filhos, que saíram dos filhos de Jacó. 12 tribos. E cada tribo, ela ficou responsável por uma parte da terra, possuiu a herança quando Josué entrou na terra prometida. Só que a tribo de Levi, que é da onde Arão pertencia, essa tribo não tinha direito à herança. O que ela tinha direito? Ela tinha direito a uma pequena parte da terra para eles poderem plantar, cultivar, e o dízimo que todas as outras 11 tribos arrecadavam, elas traziam para essa tribo, e essa tribo ficou responsável para cuidar das coisas de Deus. O que a gente chama hoje de diácono, presbítero, esses cargos que tem nas igrejas, tudo, no Antigo Testamento não tinha esses nomes tudo, era só levitas. Então os levitas eram responsáveis por cuidar da obra de Deus. Só que isso não era bivocacionado como a gente tem hoje. Hoje, por exemplo, o George veio aqui, ministrou a palavra de oferta, só que ele não é um ministro de tempo integral. Ele trabalha durante a semana numa empresa. Temos vários irmãos aqui, quem abriu o culto, quem tocou no louvor aqui, nenhum deles aqui são tempo integral. Então, eles são bivocacionados, eles ajudam na igreja. Só que no caso dos levitas não, eles eram tempo integral. Eles eram pagos para cuidar do templo, para cuidar da manutenção da casa de Deus. E Deus está falando: eu fiz uma aliança com Levi. E essa aliança, vai lá, versículo 5 para mim, por favor, Kaique. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz. Deus está falando para ele qual que é o modelo da aliança: de vida e de paz, que de fato lhe dei para que me temesse. Olha aonde que está o mistério aqui. Eu dei essa aliança para o Levi, da onde vai surgir os sacerdotes, para que ele me temesse. E aí ele vai falar assim: e Levi me temeu e tremeu diante do meu nome. É assim que o pastor tem que se comportar diante de Deus. É assim que o ministro tem que se comportar diante de Deus. Ele tem que temer e tremer diante do nome de Deus.
Porque, como eu já disse anteriormente, um pastor que não se aplica ao seu ministério, tempo integral, para cuidar das ovelhas, para ministrar o seu povo, para orientar, para guiar o povo, ele está fazendo mais mal para o povo do que bem. E ele está dizendo assim: esse é o modelo de aliança que eu estabeleci, e eu estou tirando vocês, sacerdotes, para que a minha aliança com Levi seja mantida. Versículo 6: a verdadeira lei estava em sua boca. Diga assim: a verdadeira lei. A verdadeira lei estava na boca de quem? Dos sacerdotes, ou de Levi. Estava na sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo, diga assim: andou comigo, em paz e retidão, e desviou muitos do... Deus está dizendo assim, ó, o modelo é esse. O modelo de sacerdote é esse. O sacerdote tem que temer e tremer. O sacerdote tem que ter a verdadeira lei na boca, a verdadeira palavra de Deus na boca dele. O sacerdote não pode ter falsidade, porque qual que é a nossa grande tentação de quem ministra o evangelho? De querer ser um líder populista. O que é ser um líder populista? É um líder que tem a simpatia de todo mundo. Então é o pastor camarada de todo mundo. Então ele não toca em assuntos muito sensíveis, para não machucar as pessoas, ou para não criar nenhum desconforto com as pessoas. Então eu preciso ser meio que falso, para me ter popularidade. Eu tenho que falar exatamente o que as pessoas querem ouvir. Esse era o problema dos sacerdotes. Eles estavam dizendo assim, o povo ia trazer a oferta, eles falavam assim para o povo: não tem problema não, pode trazer um animal defeituoso mesmo, não tem nada, Deus aceita. Ah, não, eu vou fazer tal. Não, pode fazer assim mesmo. Deus recebe qualquer coisa. Deus não está preocupado com isso. Deus, na verdade, Ele quer o seu coração. Essa era a linguagem dos sacerdotes que Deus está reprovando. Então, Ele está dizendo assim, ó, nos lábios dele não achava falsidade. Ele andou comigo. Ele tinha relacionamento comigo. Ele andava comigo em paz e em retidão. Porque para mim ter paz com Deus, eu tenho que ser inimigo daquilo que Deus odeia. Aí eu tenho paz com Deus. A Bíblia fala assim: aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E retidão, tem uma vida reta, uma vida que se desvia do mal, uma vida que é cuidadoso como anda, para não desagradar a Deus. E o mais importante, desviou a muitos dos pecados. Gente, hoje nos nossos púlpitos, a mensagem está sendo trocada do púlpito. A gente está ensinando na igreja hoje autoajuda em massa, performance, desenvolvimento pessoal. Não, porque você vai ser isso, porque você vai ser aquilo e tal. E a gente está ensinando as pessoas a amar esse mundo e amar o que tem no mundo. Então a mensagem do púlpito, ela não é uma mensagem que está cristocêntrica e não está desviando as pessoas dos seus muitos pecados. Então Deus está dizendo assim, ó, Levi para mim ele é um modelo de aliança por conta de todas essas características que eu falei, e porque ele desviou a muitos do pecado. Tem uma frase do pastor Augusto Nicodemos que eu amo ela, eu anotei ela aqui: a tarefa de todo pastor é não deixar os crentes de sua igreja pecarem em paz. Vou ler de novo. A tarefa de todo pastor é não deixar os crentes de sua igreja pecarem em paz. No púlpito é lugar da gente ser confrontado. Você não vem aqui para ouvir que você é bonitinho, belezinha, que você é o bilu-bilu de Deus, que você é o chameguinho do Senhor. Não, você veio aqui para dizer o seguinte: olha, você precisa andar com Deus, você precisa ter relacionamento com Deus, você precisa odiar o pecado, você precisa amar a Deus de todo o teu coração, você precisa colocar Deus como prioridade na sua vida. Você tem que estar diante da palavra para ser confrontado com os seus pecados, para que você tenha uma vida que agrade o coração de Deus. Uma vez um pastor falou, e eu não sei se é verdade isso, falou que teve uma visão do mundo espiritual. Não sei se é verdade, mas no mínimo foi engraçado o que ele contou. Ele falou que quando
ele viu um pastor lá no inferno. E disse que esse pastor estava correndo no inferno, correndo. E depois ele olhou um pouquinho mais, ele viu quem é que estava correndo atrás do pastor. Disse que eram os membros da igreja, tudo correndo atrás do pastor com um pedaço de pau, para bater no pastor. E eles gritavam assim: você nos ensinou errado. Você nos ensinou errado. Você concentrou a sua mensagem dizendo que nós somos vencedores, e que nós vamos ter casa, e que nós vamos ter carro, e que nós vamos ter os melhores frutos da terra, e que nós vamos ter... A sua mensagem, pastor, foi concentrada nisso. Mas a sua mensagem, ela até funcionou, ela até trouxe para nós benefícios terrenos, mas nós não alcançamos a salvação da nossa alma. Por quê? Porque aprendeu errado. Então essa era a crítica de Deus. Vamos continuar, por favor? Versículo 7. Porque os lábios do sacerdote, Deus está dizendo qual é o modelo, olha aqui, ó. Porque os lábios do sacerdote devem fazer o quê? Guardar o conhecimento. E da sua boca todos esperam, olha a expectativa, todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Eu sei que nós vivemos uma vida muito dinâmica. Gente, é muito sério ser crente. Nós temos uma vida dinâmica. E eu sei que eu não posso exigir de todo mundo a mesma entrega e o mesmo compromisso que eu tenho. Porque eu sou pastor de tempo integral, fui chamado para isso. Então eu tenho obrigação mais do que vocês, com certeza, é óbvio. Então eu sei que muitos aqui gostariam até de ter mais tempo para fazer mais coisas, para se envolver mais, enfim, para estudar mais. E aí você vem com muita humildade e se submete a ouvir uma palavra, vir aqui na igreja, ouvir, sentar aí, entregar a sua vida espiritual para ser apacentada por alguém. E esse alguém precisa ter no mínimo essa responsabilidade, saber que os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Lembra o que eu falei? Que se eu ensino, um ensino errado leva a pessoa para o inferno. Um ensino errado. Tem gente que perdeu a sua família, perdeu o seu casamento por causa de ensino errado. A igreja concentrando a sua mensagem em doutrina de homens, em dogmas, em tradição. E aí aquela mulher que ela era estimulada a viver dentro da igreja, e não cuidava do marido, e não cuidava dos filhos, perde a família. Eu estou sendo perseguida porque eu estou fazendo a obra de Deus e olha o que aconteceu comigo. Não é perseguição não. É que você foi ensinada que você tinha que dedicar a sua vida para a igreja, mas não foi ensinada que tinha que se dedicar para o seu marido e para os seus filhos. Esse é um ensinamento errado. Então a igreja, ela tem que tomar muito cuidado, porque o que a gente ensina é levado a sério pelas pessoas. Então uma responsabilidade muito grande do sacerdote e de quem está ouvindo a mensagem. E ele diz assim: a boca do sacerdote deve guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei. Eu quero ser instruído na lei de Deus, na orientação de Deus. Por exemplo, tem uma pergunta que eu sempre faço: quantos têm certeza da salvação? Aí muita gente tem uma crise muito grande na hora dessa pergunta. Quantos? Não vou perguntar aqui para não constranger ninguém, mas quantos têm certeza da salvação? E as pessoas ficam acanhadas, com medo. Por quê? Porque elas foram ensinadas a vida toda que para elas serem salvas, elas têm que ser bonzinhas, elas têm que fazer tudo certinho, elas têm que dar o dízimo, aí ela construiu um monte de coisas legalistas para ela poder se sentir salva. E isso é culpa de quem? Isso é culpa do ensinamento. Então uma pessoa que vive aprisionada na lei, ela foi ensinada de forma equivocada na lei, e foi tirado toda a ideia da salvação pela graça, e foi colocado nela a salvação pela lei. Ou seja, eu tenho que fazer coisas para poder ser salvo, quando que a Bíblia ensina que na verdade ninguém pode se salvar pelo que faz. Efésios capítulo 2 versículo 8.
Ninguém pode se salvar pelo que faz. A salvação não vem dos homens, para que ninguém se glorie. A salvação é um dom de Deus. A salvação é a graça de Deus sobre nós. Mas é ensinamento errado. E isso aprisiona as pessoas. Tem gente que está deixando de viver a plenitude do que Deus tem para ela. Por quê? Porque ela foi presa no ensinamento errado. Vamos continuar, por favor. E ele está dizendo para o sacerdote: mas vocês se desviaram do caminho. E pelo quê? Pelo seu ensino, gente. Olha que forte isso. Pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Peraí, o ensino do pastor destruiu as pessoas? Porque o falso ensino faz isso. O seu ensino causou a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês não estão tratando o sacerdócio, o ministério, como vocês deveriam tratar. Vamos lá, continua. Essa parte está batendo mais em mim do que em vocês, mas calma que a de vocês está chegando. Está encomendada já aqui. Por isso eu fiz com que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Isso aqui é muito forte. Sabe o que estava acontecendo aqui? Os sacerdotes aqui, eles estavam aplicando a lei de forma parcial, e eles faziam acepção de pessoas. Por exemplo, se era da minha família, tinha um peso. Se era da família do outro, tinha outro peso. Tem pastor que faz isso. O filho da irmã Severina tacou a pedra no vidro da casa ali, quebrou. Disciplina para ele, quase excomungou. O filho do pastor taca a pedra. Ai, tadinho do meu filho, você tacou a pedra lá, não pode fazer isso, viu, menino? Mas não faça de novo. Ou seja, tinha acepção de pessoas na hora de aplicar a lei. Era isso que os sacerdotes estavam fazendo. Eles estavam favorecendo, na hora de aplicar a lei, eles favoreciam algumas pessoas em relação a outra. Era 2 pesos e 2 medidas para o mesmo pecado. E isso Deus abomina. Aqui, eu sempre gosto de dizer: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não, nós não podemos, a minha missão aqui não é ser parcial. A mesma regra é para mim, é para minha esposa, é para os meus filhos, é para você, é para todo mundo. E essa é a aplicação correta da lei, e não uma aplicação parcial. Vamos lá, continua. Não temos todos o mesmo Pai. Isso aqui eu não vou conseguir explicar minuciosamente, porque tem uma teologia muito forte nessa explicação. Mas eu quero usar a aplicação já no final aqui, tá? Não temos todos o mesmo Pai? Não somos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Ele vai tratar agora aqui a questão da infidelidade. E agora ele está tratando de forma genérica. Todo mundo está envolvido nisso. Por que nós estamos sendo infiéis uns com os outros? Põe para mim o versículo 11, por favor. Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Deus vai tratar exatamente nesse texto aqui sobre uma coisa que nós chamamos de jugo desigual. O que é o jugo desigual, gente? O jugo desigual é um crente casar com alguém que não é crente. O que é o jugo desigual? É um crente fazer sociedade com outro que não é crente. E isso, mais cedo ou mais tarde, vai dar problema. Tem muitas pessoas que até arriscam. Não, pastor, eu casei com meu marido, conheci ele lá no mundo, e eu ganhei ele para Jesus. Legal, só que é um risco muito grande. Nem todo mundo consegue isso. De cada 10 pessoas que faz, de cada 100 pessoas que faz isso, uma consegue. Então é um risco muito grande. E Deus está tratando exatamente isso. Olha, aí entre vocês tem gente que está cometendo o quê? Está casando com mulheres
que têm outros deuses, ou seja, mulheres estrangeiras que adoram outros deuses. E qual foi o pecado de Salomão? Exatamente o mesmo pecado. Salomão casou com as mulheres, as filhas de Faraó, que fizeram ele adorar outro Deus. Pensa você, gente, num contexto desse. Um homem crente casou com uma mulher não crente. Essa mensagem principalmente para quem ainda não é casado, que dá tempo de consertar. Aí você casa, não, é o amor, I love you, eu amei, ela é bonitinha e tal, não sei o que, beleza. Aí você tem a sua convicção de fé. A sua parceira não. Aí vocês vão ter filhos. Aí a pergunta é, o filho vai ser crente ou vai ser ateu? Como é que vai ser a educação desses filhos? Como que vai administrar isso? Então você percebe que você vai ter um problema. Você vai ter que conviver com um problema. Então é muito importante você aprender. Aí você fala assim, pastor, e no meu caso, eu já sou casada, casei com um marido ou com uma mulher que não é crente, e agora? Agora você vai ter que continuar casada com ele também, porque a Bíblia também tem resposta para isso. A mulher crente que está casada com descrente não deve se separar. Agora tem que orar, jejuar, pagar o preço para ver se o cara converte. Mas às vezes um cara que não tem a mesma convicção de fé que a sua, sabe o que vai acontecer? Vai ser um problemão para você, vai ser uma pedra no seu sapato. Vai ser um impedimento muito grande para você poder se envolver e mergulhar nas coisas de Deus. Mas são riscos que você deve estar disposto a correr ou não. Vamos para o próximo versículo, por favor. Antes disso, põe para mim 2 Coríntios 6,14. Lembrando que a pregação não é aleatória, tá? Nós estamos estudando o livro, então por isso que ela vai entrando assuntos aleatórios. Parece aleatórios, né? Mas não é. Olha só, isso aqui é Novo Testamento. Olha a recomendação da palavra de Deus para mim e para você, ó. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então já é uma recomendação bíblica. O crente cai nessa armadilha porque quer. Ele quer pagar o preço, ele quer correr o risco, mas ele faz isso às vezes consciente. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu tenho 2 filhos. Samuel completou 18 anos agora, sexta-feira. Eu falo para eles, ensino, oriento como que tem que ser e tal, para ele poder fazer uma boa escolha, porque uma decisão errada pode comprometer o futuro dele, pode atrapalhar o futuro que Deus tem reservado para ele, por causa de uma decisão errada. Vamos lá, versículo 12. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Que faz o quê? Jogo desigual. Seja ele quem for. Lembra que eu falei? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Seja quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Não tem moleza. Nós estamos aplicando isso no Antigo Testamento, tá, gente? Hoje a gente não trata as coisas do mesmo jeito mais. Mas a gente tem que ter esse temor para poder fazer essa comparação com o estilo de culto que nós prestamos para Deus hoje. Versículo 13. Há outra coisa que vocês fazem. Enche de lágrimas o altar do Senhor e choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às ofertas, nem as aceita com prazer. Então ele está dizendo o seguinte, ó. Eles perceberam que o culto deles não está sendo recebido por Deus. Aí eles vão lá para o altar chorar, faz um teatro lá e chora. Só que não tem mudança. Gente, choro sem mudança é remorso. Se você só chorinha aqui ai Deus, eu quero mudar, chora, e aí fica aquele culto emocional, bonito, todo mundo chorando, mas sai para viver a vida cristã e não vive, e não muda, e não busca os caminhos de Deus, e Deus não quer isso. Vocês estão fazendo isso, ó. E outra coisa que vocês fazem, vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem aceita com prazer. Não adianta, querido,
o nosso relacionamento com Deus não pode ser vinculado à emoção. Tem gente que só acha que o culto foi forte se ele chorar. O culto foi tão bom, ontem eu até chorei. Não muda nada a sua vida. Se você chorar e mudar, glória a Deus. Mas se você não chorar e mudar, glória a Deus por isso. Porque não é o tanto que você chora, mas é o tanto que você reage àquilo que Deus falou com você. A resposta que você dá à mensagem do Evangelho, a resposta que você dá à mensagem de Deus para a sua vida, isso é importante. Então Deus está falando, vocês estão fazendo isso também, vem aqui, chora, põe lágrimas, não sei o que e tal, e não tem mudança. Vamos lá, continua por favor. Versículo 14, são 17 versículos, estou acabando já. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha. Olha só, gente, agora vai pegar pesado. Eles estão fazendo isso, estão lá no altar chorando. Eles estão dizendo assim, oh Deus, por que o Senhor não recebe as nossas ofertas? Aí Deus vai revelar um pecado escondido no meio deles. E olha o pecado que está acontecendo aqui, ó. É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Nossa, que aleatório, né? Que aleatório, mudou o assunto, parece. O Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, mulher do seu acordo matrimonial. Sabe o que estava acontecendo aqui, o contexto histórico? Lembra que eu falei das mulheres estrangeiras? O pessoal estava lá casando com mulher estrangeira. Só que começou a acontecer outro fenômeno. Os caras que eram casados começaram a olhar para as mulheres e separavam-se das suas mulheres para casar com outras mulheres. E começou a acontecer isso no meio do sacerdócio. Imagina só, eu tenho falado isso. Antigamente o casamento dentro da igreja, ele era assim uma coisa muito sagrada, mas bem sagrada mesmo. Até que os pastores começaram a se divorciar em cima do púlpito. Era a deixa que os crentes queriam. Porque antes, quando os pastores tinham uma vida e um casamento modelo para poder influenciar o povo e dizer, olha, o casamento é importante, a família é importante, legal, o povo ficava inspirado e com temor. Mas quando os pastores começaram a trocar as suas esposas, pega uma de 40, troca por uma de 20, qualquer coisinha separa. Aí o que aconteceu? O povo pensou, falou assim, se o pastor pode, eu também posso. Se o pastor largou a mulher dele, eu também posso largar a minha. E quem é ele para poder falar qualquer coisa para mim? Então era exatamente isso que estava acontecendo. E Deus está dizendo assim, ó, eu não estou recebendo as ofertas de vocês. O assunto não é aleatório. Sabe por que eu não estou recebendo? Porque eu estava de testemunha lá quando você casou com aquela moça. Aquela mulher, aquela garota da sua mocidade, eu estava lá. Eu vi o casamento. Eu estava lá. Quando você teve aliança com ela. É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Gente, hoje os casamentos são descartáveis. A gente precisa rever isso. Os casamentos são descartáveis hoje. As pessoas estão se separando por banalidades. Os casamentos não estão mais sendo consolidados. As famílias estão se dissolvendo com muita facilidade. Por quê? Porque tirou-se a importância do que é o casamento, do que é a família. As pessoas hoje não sabem o que é um casamento mais, que é uma aliança que você fez. Ah não, mas a gente é incompatível. E agora que você foi ver? Ah não, mas a gente não sei o que. Se vira nos 30, meu querido. Minha querida, vai abandonar o seu casamento, vai largar a sua família, vai deixar a sua família. Saiba de uma coisa, Deus continua contra a ruptura no casamento. A modernidade chegou dentro da igreja. Aí você vai falar assim para mim, pastor, essa palavra me incomodou, pastor, porque eu já estou no meu 3º casamento. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Então,
Guarda esse casamento que você fez agora. Se você já fez errado, já fez, já está feito. Guarda esse casamento agora, para você não entrar no quarto. Já fez. Fala, pastor, por que você não pregou isso antes? Eu preguei, gente, já preguei várias vezes. Mas se você está hoje, não estou condenando você, se você está hoje num segundo casamento, num terceiro casamento, eu tenho compaixão da sua vida. Eu sei que um divórcio é muito ruim. Eu sou filho de pais divorciados e é muito sofrido. A ruptura na família é algo horrível. Mas já que já aconteceu, infelizmente, na sua família, guarda essa família que você tem agora, essa nova família que Deus te deu. Não deixa escapar mais não perde mais não. E Deus está incomodado aqui, falando assim: vocês estão abandonando a aliança de vocês, o casamento de vocês. Vocês não estão respeitando mais essa aliança que é tão sagrada. Então, seja maduro. Você que é casado de novo, você que é casado de velho, seja maduro, trata a aliança com o mesmo valor que Deus dá. Trata a aliança do seu casamento do mesmo jeito que Deus dá valor a essa aliança. Qualquer coisinha fica se ameaçando com divórcio. Eu vou te largar. Uma hora nós vamos separar. Toda hora que tem briga dentro de casa, está se ameaçando com divórcio. O que é isso? Uma hora o diabo vai levar a sério isso aí que você está falando. Diz que antigamente você, para fazer um divórcio, antes era mais complicado, tinha que contratar advogado. Hoje não, hoje você faz até online. Entra lá, faz lá, não quero mais estar casado. Daqui a pouquinho já sai o divórcio, é coisa rápida. Antes não, antes demorava o divórcio, demorava o divórcio. E disse que uma vez o juiz lá que estava intermediando lá, mediando o divórcio lá, disse que ele presenciou a mulher e o marido, e o marido começou a assinar o papel do divórcio. E antes de ele assinar, ele olhou bem no rosto da esposa e falou para ela assim: você vivia dizendo que a gente ia se separar, e agora nós estamos aqui nos separando. Não se ameacem com divórcios. Nós temos aqui um ministério de famílias, o Roberto e a Joyce, faz assim, Roberto e Joyce, que estão encabeçando isso. Estamos fazendo os cursos aqui para poder melhorar. Não é para salvar também o casamento de ninguém, que a gente não tem esse poder. Mas se você quiser, estiver disposto, poxa pastor, meu casamento está ruim, eu estou passando uma crise no meu casamento, procura ali que vai ter em janeiro, em fevereiro, em janeiro vai ter as inscrições já para a próxima turma do curso. Agora você está, não, vou abandonar, vou perder. Não perde não. Luta pelo seu casamento, luta pela sua família. Por quê? Porque o texto vai dizer para nós, põe para nós o 15. Não foi o Senhor que os fez um só, que os fez um, em corpo e espírito eles lhe pertencem, porque é um só. Porque ele desejava uma descendência consagrada. Está falando aqui de Abraão. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Não sejam infiel à mulher da sua mocidade. Continua, 16. Eu odeio o. Gente, se Deus odeia uma coisa, imagine para Deus odiar um negócio. Deus, eu tenho uma mensagem para pregar, não vou pregar agora, vou pregar um dia aqui. O Deus que ama também odeia. Forte. Eu vou destacar na Bíblia um monte de coisa que Deus odeia. Várias coisas estão na Bíblia que Deus odeia, várias. E uma delas é o divórcio. Agora, se Deus odeia o divórcio, por que eu estou flertando com isso? Por que eu estou se ameaçando em divorciar? Por que eu não estou levando a sério? Se Deus odeia o divórcio, eu vou tratar de cuidar da minha família, eu vou tratar de cuidar do meu casamento, eu vou tratar de proteger a minha casa, para que eu não tenha que passar por algo que Deus odeia. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Eu estava estudando isso aqui, porque tem gente que pensa que pregar a Bíblia é abrir aqui, vamos falar da Bíblia. Não, gente, uma pregação demanda tempo, demanda estudo, demanda energia. Isso foi comprovado. Sabe quanto que equivale uma pregação de 1 hora? 8 horas de trabalho. Foi feito um estudo, Roberto, que colocaram um pregador pregando 1 hora e um operário, mediram a energia gasta.
A mesma energia que o operário levou 8 horas para gastar numa jornada de trabalho, o pregador gasta pregando 1 hora. Por quê? Porque demanda muita energia. Então, isso é interessante. Eu estava lendo aqui, o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Ele está falando aqui do homem violento, porque a associação aqui com casamento parece que já entrou outro assunto aleatório. Não, o assunto é o mesmo. Porque aqui também tinha homem que estava batendo nas suas mulheres. Primeiro lugar que você tem que saber, homem que bate mulher é um covarde. E você põe sua barba de molho, se tiver alguém fazendo isso aqui, põe a barba de molho, porque se eu descobrir, eu sou o primeiro a denunciar você, para você tirar uns dias de cadeia, para você aprender. Porque não pode fazer isso. E Deus está cobrando aqui, o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Se divorciando e também batendo nas suas mulheres. Diz o Senhor dos Exércitos: por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. A Bíblia é muito linda, né? E o último versículo para a gente encerrar, porque vocês não são de ferro. Obrigado por ter me ouvido esse tempo todo. Vamos lá. Vocês têm cansado o Senhor. Olha como é que ele termina o capítulo 2. Deus está cansado de vocês. Ora para Deus não se cansar de você, meu irmão. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como o temos cansado? Eles perguntam, né? Vocês ainda perguntam. Quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Aqui nós vamos ficar para o capítulo 3. Mas olha o que estava acontecendo aqui no último capítulo, no último versículo. Inversão de valores. E nós estamos vivendo isso hoje na nossa sociedade. O mal está virando bom e o bom está virando mal. E as pessoas não estão tendo discernimento mais. Eu sempre gosto de citar um exemplo, mas esse exemplo precisa ser mais abrangente para você. Mas você vai entender porque você é inteligente. Vamos dar um exemplo. Você tem um filho ou uma filha, e o seu filho namora. Aí ele leva a namoradinha lá na casa. E ele entra para dentro do quarto com a namoradinha e tranca a porta. Fica lá namorando dentro da sua casa com a namoradinha dentro do quarto. E aí muitos pais estão dizendo assim: pelo menos estão aqui debaixo dos meus olhos. E não se posicionam. Está transformando o mal em bom. Tem muitas coisas que estão acontecendo hoje. Se a gente não tiver discernimento de Deus, gente, a gente vai começar a interagir com aquilo que Deus não aceita. Olha o que diz o livro de Isaías. Põe para mim, por favor, Isaías capítulo 5, versículo 20. O louvor já pode subir aqui que a gente vai ceiar. Isaías 5, 20. Ai dos que chamam ao mal de bem, ou ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. Inversão de valores. Inversão de valores. Toma cuidado. Precisa ter discernimento. A gente precisa ter discernimento das coisas de Deus. Vamos ficar de pé. Na semana que vem a gente vai fazer o 3º capítulo de Malaquias. São 4 capítulos, eu estou fazendo um por domingo. Semana que vem a gente vai trabalhar o 3º capítulo. No próximo domingo depois do 3º vai ser o Natal. Vai ser no Natal dia 25. Então a gente não vai ter culto de manhã, porque as pessoas vão estar geralmente almoçando com as suas famílias, tal, tudo. A gente vai ter o culto só à noite, no dia 25, tá, do Natal. Não é um culto especial de Natal, nada disso. A gente vai falar de Jesus, claro, mas é um culto normal, culto de domingo, tá? Então, você estando com a sua família, estando disponível, esteja no culto. E se você estiver com a sua família de longe, né, confraternizando,
fica na benção também, não se sinta pressionado a estar. Não, porque é importante também você estar com a sua família. E essas datas, né, do Natal é a data propícia, né, que todo mundo está de folga, tal, aquela coisa. Mas no dia 26 todo mundo já trabalha, então é vida que segue normal aí para a maioria das pessoas. Então venha para o culto no dia 25. Eu quero encerrar esse culto com essa aplicação para a nossa vida. O livro do profeta Malaquias, ele fala de reverência a Deus, do culto a Deus, como que a gente se relaciona com Deus. Por quê, gente? Porque culto não é ritual, culto não é cerimônia. Eu vim aqui, prestei o meu culto para Deus e agora fiz minha parte, vou embora para minha casa. Não, o culto é vida. Deus, ele não quer só que você apresenta uma cerimônia para Ele. Deus quer que a sua vida seja o culto para Ele. Nós falamos no domingo passado sobre o modelo de culto de Deus. Põe para mim, por favor, Kaique, Romanos. Romanos capítulo 12. E o versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, isso é culto, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo. Então não é uma coisa que você vai trazer para Deus. Culto não é uma coisa, não é uma oferta que eu vou levar. O culto é a minha vida. Eu me ofereço para Deus como culto. Eu me ofereço para Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. O culto que Deus quer, que é a nossa vida, precisa estar interligado com isso, com santidade, para que agrade a Deus. E o final do versículo fala: este é o culto racional de vocês. Eu não sou contra emoções. Eu até acho que a emoção foi Deus que colocou na gente, não é verdade? A gente é um ser que tem uma alma, e a gente é emocional, claro. Não sou contra você chorar no culto. Eu não sou contra. Mas o que eu quero incentivar você é você não medir Deus pelo tanto que você se emociona. O que eu quero incentivar você aqui nessa manhã a pensar não é você medir o culto pelo clima, faz o tecladinho, faz o tecladinho. Se eu começar a falar umas palavrinhas aqui, você chora rapidinho, com fundo do teclado ainda. Você é amado de Deus. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. 2 minutos você chora. Por quê? Porque isso aqui ativa nós somos sensíveis a essa harmonia aqui. Culto não é isso. O culto é racional. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu sei que quando eu sair daquela porta para fora, eu vou precisar reagir à vontade de Deus para minha vida. Eu vou precisar sair lá fora e vou ter que viver o cristianismo que Deus ministrou na minha vida. Lá no meu trabalho, quando eu chegar na minha casa com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, quando eu estiver no trânsito, eu vou ter que viver esse cristianismo lá fora. Mas tem gente que só consegue oferecer o culto aqui. Ele oferece um negócio para Deus. Não oferece um negócio, oferece a sua vida. Pense nisso nessa manhã. Pense nisso, sai daqui hoje pensando, fala assim: Deus, eu quero oferecer o meu culto para o Senhor com integridade. Você viu tantas coisas que Deus falou no texto? Falou de divórcio, falou de infidelidade, falou de julgo desigual. Por quê? Por que é tão importante para Deus a maneira que a gente se comporta? Ele não ficou preso a rituais. Não, porque vocês têm que ir lá e pegar uma galinha, e trazer uma galinha, e trazer um bezerro. Não, Deus está mais preso
nas suas palavras, naquilo que nós devemos saber e ser para oferecer para Ele. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer porque temos o privilégio de poder ouvir a tua palavra. Sabemos que tem tantos lugares que gostariam de ter esse mesmo privilégio que nós, mas estão privados de poder ouvir uma boa mensagem, de poder celebrar com instrumentos, louvores ao Senhor, que não podem se reunir como igreja, como nós estamos nos reunindo aqui hoje. Nós temos irmãos em várias partes do mundo que estão sofrendo perseguições ferrenhas, mas nós temos o privilégio de poder cultuar a Deus. Esses irmãos que sofrem perseguições, eles dariam tudo para estar nesse culto nessa manhã, mas o país que eles estão inseridos não tem a mesma liberdade, e nós temos liberdade e muitas vezes tratamos com negligência, como diz aquele provérbio: a alma farta, ela pisa nos favos de mel, mas para a alma sedenta até o amargo é doce. Senhor, nós queremos te pedir perdão nessa manhã, porque às vezes nós estamos exatamente como aquele povo que não estava honrando o teu nome. Pai, obrigado por essa igreja que está aberta na cidade de Extrema. Há mais de 15 anos, Pai, o Senhor tem sustentado, e nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder ministrar no teu altar, de poder instruir pessoas para perto do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda todos os dias. Eu peço ao Senhor com misericórdia nessa manhã a não me desviar do propósito que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que eu não perca a sensibilidade da responsabilidade de servir no ministério, Senhor. Pai, eu oro com o teu povo, Pai, porque todos nós temos algo em comum nessa manhã. Nós viemos aqui porque nós amamos o Senhor. Nós estamos reunidos aqui não por causa do homem, mas porque o Senhor é o nosso Deus e nós dependemos de Ti, Senhor. Toca a nossa vida nessa manhã de maneira poderosa, Senhor, e que a revelação da Tua palavra se consolide no nosso coração, que nós possamos sair daqui do culto nesta manhã ruminando essa palavra, mastigando aquilo que nós aprendemos aqui e reagindo na direção do que o Senhor deseja de nós. Nós não queremos oferecer a Ti, Senhor, um culto defeituoso. Não queremos entregar ao Senhor, ó Pai, um culto parcial, não. Nós queremos